A paz do Senhor a todos, estamos começando mais um Base Bíblica Podcast e continuando o nosso assunto, né? Política e religião, existe relação entre eles? Hoje estamos no 7º episódio. Se você vem aí nos assistindo e não assistiu, ou se você não tem nos assistido, né, Moção, e não assistiu os outros episódios anteriores, que você possa procurar aí no nosso canal, né? Sobre política e religião, a gente já fez uns 6 episódios desse tema, né? Então, que você possa estar aqui com a gente. Agradeço a todos que já chegaram, já estão aqui participando com a gente, que você venha compartilhar esse link com mais pessoas, para que elas também possam ter acesso à palavra de Deus, e deixar o seu like. Não esqueça de deixar o seu like aí na nossa live, né? Não deixe, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever no nosso canal, né? E tocar no sininho de notificação para você ser lembrado que toda terça-feira nós temos Base Bíblica Podcast. Estamos aí com esse tema de política e religião, existe relação entre eles, então que você venha participar com a gente, fazer suas perguntas, se você tem alguma dúvida, escreva aí no nosso chat, né? Participe aqui com a gente, mas eu já quero passar para a introdução. O pastor Almir vai estar fazendo aqui a introdução e vou estar passando para ele para fazer a introdução do nosso 7º episódio. Vai lá, pastor Almir. Tudo bem, eu sou o pastor Almir. Se você gosta de conteúdo, nos acompanha. Nós vamos dar aqui continuidade, né? Esse é o 7º vídeo que nós estamos falando sobre política e religião segundo a Bíblia. Então, nós vamos dar aqui continuidade na página 121. O tema é: Deus é soberano sobre todas as nações que devem prestar contas a Deus. Em Isaías, no capítulo de 13 a 23, em Jeremias, capítulo 46 a 51, Ezequias, capítulo de 25 a 32, Abacuque, capítulo 2, Sofonias, capítulo 2, diz: Deus responsabiliza as nações incrédulas pelas suas nações. Êxodo 9:16, Isaías 44, 28 a 45, Salmo 75, Daniel 2:21, Daniel 4:25. Deus demonstra sua soberania na escolha e nomeação de governantes justos ou injustos sobre as nações. Em Deuteronômio 16:19, Provérbios 15:27, Provérbios 17:23, 1 Samuel 12:3-4, Salmo 26:10, Isaías 33:15, Ezequiel 22:12, Amós 5:12, Abacuque 1, de 2 a 4, os juízes, reis, imperadores, vereadores, prefeitos, deputado estadual ou federal, senadores, governadores e presidentes deveriam governar com responsabilidade para não receberem punições severas sobre as suas vidas. O governo civil deve servir o povo, buscando o bem do povo e não seus próprios benefícios. O governo existe para benefício do povo e não para benefício para si próprio, do rei ou do imperador ou do presidente, conforme 1 Samuel 12:3-4, que diz: o profeta Samuel disse, como juiz, testemunhai contra mim, se roubei, se desfraudei, se oprimi, se recebi suborno, ou se tomei alguma coisa da mão de alguém, porque eu vos restituirei. E Samuel advertiu, conforme 1 Samuel 8, de 11 a 17, vocês desejam sair da teocracia de Deus e escolher o rei? Veja o que o rei vai fazer sobre a sua descendência. Primeiro, tomará os vossos filhos e os porá sobre seus carros e seus cavaleiros
para que venham lavrar seus campos. Segundo, tomará as vossas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Terceiro, tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e das vossas olivas, e dará aos seus servos. Quarto, tomará o dízimo das vossas sementes e das vossas vinhas, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Quinto, também tomará vossos servos e vossas servas para servirem ao rei. E sexto, e tomará o dízimo do vosso rebanho e vos lhe servirei de escravos. E esse uso do poder do governo para o enriquecimento pessoal do líder, da sua família ou dos seus amigos é contrário ao propósito do governo para servir ao povo. Então, nós vemos aqui nesse tema que nós vamos conversar a respeito dele, que Deus disse para Samuel: Samuel, o povo quer deixar o meu governo sobre a vida deles, a minha teocracia. Eles vão escolher, né? Os seus escolhidos, eles vão escolher os seus vereadores, vão escolher os seus deputados, seja estadual ou federal, os seus governadores, os seus senadores e os seus presidentes, e eles governarão para si e trarão opressão sobre a vida deles. Mas o comportamento e a vida deles devem ser da seguinte forma: eles devem governar para o povo e não dever nada para a vida de ninguém. E se eles estiverem devendo alguma coisa para a vida de alguém, eles têm que restituir na vida do povo tudo aquilo que ele estiver devendo para o povo. E eu pergunto, pastora Fernanda, nos nossos dias é diferente desses dias bíblicos? Não, né, pastor Almir? Você vê que o povo de Israel deixou de querer que Deus governasse, né? Porque o povo de Israel era o povo que Deus tinha escolhido, né, para representá-lo aqui na terra. E aí ele deixa de querer o governo soberano de Deus sobre eles e pede um rei como outras nações, né? Mas Deus já dá aqui a direção, né, do que esse rei iria fazer com o povo, né? Então, o governo ele está a serviço do povo, né? Ele deve servir o povo, ele deve procurar o bem do povo. Mas o interessante, né, pastor Almir, até na história do próprio povo de Israel, a gente viu que teve todo tipo de reinado, né? Houveram reis bons, que foram obedientes à voz de Deus, que serviu o povo realmente, né, com o coração voltado para Deus, mas também teve governantes maus, né? Reinados maus, perversos, que desviou o povo e levou o povo a se corromper também, né? Então, a gente precisa ter esse olhar atento, né? Porque os nossos governantes podem nos levar à prática do bem ou também levar o povo também a se corromper, né? E a gente sabe aí, né, que os governantes é o reflexo do próprio povo, né? Assim como o coração do povo está, né? E aí a gente tem governantes segundo está pesando dentro dos nossos corações, né? E aí o problema, pastor Almir, é quando a gente culpa só os governantes, né? Mas os governantes são o nosso reflexo, né? Daquilo que nós gostamos, daquilo que nós decidimos, e às vezes a gente só culpa eles por causa de tudo de ruim que acontece. E muitas vezes eles representam também aquilo que nós almejamos e desejamos também. Às vezes a gente se preocupa muito com a aparência, a gente se preocupa muito como a gente é visto, a gente se preocupa e não se preocupa com o caráter, né? Então, se preocupa muito com o exterior e a gente tem que se preocupar mais assim com o que está dentro do coração, né?
o que está dentro do coração da pessoa. Então, a gente vê aí muitos governantes que falam politicamente correto, né? Mas corrompidos na sua moral, corrompidos na sua atitude, aparentemente, parece que eles querem o bem do povo, mas não querem o bem do povo, né? Não querem servir ao povo. E nós vemos isso na história do povo de Israel. Eles escolheram um rei, né? Aparentemente que tinha porte de rei, tinha estrutura de rei, tinha físico de rei, né? Que era o rei Saul, mas o rei Saul se corrompeu. O rei Saul levou a nação de Israel a se corromper, né? O rei Saul transgrediu contra Deus, né? Porque ele tinha uma aparência. Eles viram o rei Saul pela aparência. E até quando Deus pediu para Samuel escolher um novo rei para Israel, Samuel olhou para a aparência desse rei, né? Quando ele vai na casa de Jessé, e aí ele olha, passa os irmãos de Davi, e ele olha para a aparência dos irmãos de Davi, né? E ele fala, não, certamente, quando Jessé faz passar o seu filho mais velho, Samuel se apressa e fala, não, certamente esse é o rei de Israel, né? E Deus fala, não olhe para a aparência, né? Porque eu não olho para a aparência, eu olho para o que está no coração. Deus não vê a aparência do homem, Deus não olha como a gente vê, Deus não vê a estética, Deus não olha se o homem fala bonito, se fala, mas Deus olha para o coração, o que está no coração, né? Às vezes a pessoa tem uma aparência bonita, fala bonito, tem algo, né? Mas o que está no coração dela está corrompido. E Saul era esse tipo de rei que tinha o estereotipo de rei, mas não tinha um coração voltado para Deus e não tinha um coração em querer beneficiar o povo. Pelo contrário, na verdade, Saul queria mais agradar o povo, né? Querer agradar o povo do que o próprio Deus. Ele queria ter uma imagem boa perante o povo, mas não queria ter uma imagem boa diante de Deus, né? E aí a gente vê ele se corrompendo, né, praticando tantas coisas, né, impuras, se levantando contra o próprio Deus, né, a ponto de Deus o rejeitar como rei, né? Deus fala para Saul que rejeita o reinado de Saul, porque ele desobedece a ordem de Deus. E Deus fala que iria levantar outro no seu lugar, ia levantar um homem que fosse segundo o coração dele. E Deus levanta um bem diferente de Saul, que não tem estereotipo de rei, não fala como rei, né? não tem nada de rei. Mas aí Deus levanta Davi, que tem um coração inteiramente voltado para Deus, em querer agradar a Deus. Então, a gente precisa olhar, né, qual é a conduta dos nossos governantes, né? Se eles querem bajulação, se eles querem serem bem vistos, ou se eles realmente querem o bem da nação, se eles realmente querem levar a nação crescer, a nação prosperar, né? Se realmente eles querem ver, né, o povo se tornar bem-sucedido, ou se eles estão só se preocupando com a sua imagem, com a sua aparência. Então, é isso que nós devemos olhar, né, na hora que nós escolhemos um governante. A gente escolhe um governante pela aparência, pelo que ele aparenta, pela figura dele, pelo quantas curtidas ele tem, ou a gente escolhe um governante que tem um coração reto, que quer o bem do povo, que procura o bem da nação, ou procura o bem da cidade, ou procura o bem do Estado, né? Então, que tipo de governante você tem escolhido, né, para a sua nação, para o seu Estado, para a sua cidade? Outro tema mastigado para vocês se encontra na página 123. Os cidadãos devem sujeitar-se ao governo e obedecer às suas leis, exceto em determinadas circunstâncias, quando desobedecem uma ordem direta de Deus, conforme, primeiro, Mateus 28, 19 e 20.
o Sinédrio, que era a autoridade governamental judaica, prenderam alguns apóstolos e ordenaram que não falassem no nome de Jesus Cristo e nem pregassem o evangelho. E os apóstolos, conforme Atos 4, 18 e 20 e Atos 5 e 29, disseram: importa obedecer e agradar a Deus do que aos homens. 2. Daniel 3, 17 a 27, Daniel 3 e 18. O rei Nabucodonosor, da Bíblia, ordenou que todos adorassem a estátua do rei Nabucodonosor. E 3 jovens, Cedraque, Mesaque e Abidnego, não adoraram a estátua do rei e foram lançados vivos dentro da fornalha. E Deus resgatou a vida deles de dentro da fornalha ardente. 3º, Êxodo 1, 17 e 21. Faraó disse para as parteiras hebreias que matassem os recém-nascidos, todos do sexo masculino dos hebreus, e elas não obedeceram às ordens de Faraó. Elas desobedeceram às ordens de Faraó. 4. Ester 4,16. Esther desobedeceu às ordens de que não poderia entrar diante do rei sem autorização. E ela entrou diante do rei para salvar o povo do judeu, que estava sendo perseguido. 5. Daniel 6:10. Daniel foi impedido de orar e foi lançado na cova dos leões. E Deus permitiu que Daniel fizesse do leão o seu travesseiro para dormir. Em alguma situação, é correto derrubar o governo civil existente ou não deixar o governo civil escolhido governar através de uma aparente democracia? Primeiro, alguns questionaram se os primeiros colonizadores norte-americanos declararam independência da Grã-Bretanha. Não foi uma falta de sujeição às autoridades governamentais, conforme Romanos 13, de 12 a 17, que diz que deve-se ter obediência às autoridades. 2. Alguns cristãos argumentam que a rebelião contra o governo britânico e a declaração de independência foram desobediência dos pais fundadores na época da Revolução Norte-Americana, onde alguns retornaram para a coroa britânica e participaram da Revolução. 3. Outros dizem que a Revolução Norte-Americana foram justificadas diante de Deus, porque protegeram de crimes contra a sociedade. 4. No meio protestante, os calvinos escreveram as Institutas da Religião Cristã, de 1559, e apresentaram a argumentação de que a liberdade do povo, quando transgredida pelos magistrados e pelos eclesiastes e pelos intelectuais, devem ser repensadas e devem ser tomadas, se for até mesmo pelas forças. 5. Luteranos e reformadores, entre eles Tomás de Aquino, 1225 a 1274, fizeram declarações de se rebelar contra os tiranos, considerados gangues criminais, organizações criminosas, tendo como princípio do Estado de Direito, que deixa implícito o direito à rebelião para proteger a nação das ameaças externas de um exército invasor e estrangeiro.
A sensatez aconselha que não devemos substituir o governo civil por razões levianas ou momentâneas. Na declaração, afirmaram que não poderiam mais suportar os abusos do rei, a falta de liberdade religiosa, a falta de liberdade de ir e vir e a falta de liberdade de expressão. Então, nós vemos aqui, pastora Fernanda, que nesse tema complexo e difícil, alguns argumentaram a favor da Revolução Norte-Americana, com a instituição do conhecido Estados Unidos, que nós conhecemos nos dias de hoje. Mas outros, eles participaram da Revolução, mas apoiando a Grã-Bretanha. Então, nós vemos que cristãos com pontos diferentes, cada um lutou pela causa que ele considerava justa. Exato. O que a pastora Fernanda pensa a respeito disso? Vamos no primeiro ponto aqui, né, pastor Almir? O senhor falou ali, né? É certo desobedecer, né? Algum governo, né, constituído. Quando que nós cristãos, como cristãos, podemos desobedecer um governo que foi instituído, né? Quando esse governo age contra, né, os princípios dados por Deus, né? Quando esse governo vai contra a palavra de Deus, né, nós podemos sim desobedecê-los, né? E contra, né, esse governo em defesa da fé, naquilo que nós acreditamos. Nós vemos aí vários exemplos, cujo, né, na época de Moisés, né, que o faraó pede para matar as crianças hebreias menores de 2 anos, né? E aí aquelas parteiras, elas não decidem praticar isso, elas decidiram desobedecer ao governo de Faraó, porque elas viram que aquela atitude de Faraó era uma atitude errada, era uma atitude que não agradava a Deus, porque ele estava querendo matar pessoas inocentes, né? Ele queria matar crianças inocentes e elas se opõem àquilo, né? Elas vão contra aquilo. Nós vemos aí o Senhor trazendo um relato da Bíblia, né, a respeito dos amigos de Daniel na Babilônia, que eles foram obrigados a adorarem uma estátua, né, que Nabucodonosor construiu, né, e pediu para que eles viessem adorar, que todos ali naquela província da Babilônia teriam que adorar aquela estátua. E eles não se dobraram diante daquela estátua, né? Porque eles reconheciam que eles deviam adorar somente a Deus e não a uma estátua criada por um homem, né? E aí eles se negaram a adorar. Nós vemos outros versículos. Então, veja, cada um desses versículos, né, eram ordens de homens, né, que estavam governando nações, né, naquele tempo. E aqueles homens se opuseram, foram contra. Então, quando os cristãos os cristãos não devem obedecer ao governo, não devem se sujeitar ao governo, quando esse governo fere os princípios estabelecidos por Deus, quando esse governo vai contra o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus está acima de todas as coisas, né? Acima da palavra do homem, né? Nós entendemos que Deus está acima de tudo. Então, nós não podemos nos sujeitar ao homem que fere os princípios de Deus. Então, nós, como cristãos, podemos sim desobedecer quando esses homens estão ferindo a palavra, estão ferindo princípios decretados por Deus. Ah, mas Fernanda, esses princípios, a Bíblia é retrógrada, a Bíblia é antiga. Não, a Bíblia, ela valoriza a vida, e valoriza a vida humana em todos os seus ambientes, né? Em todas as suas esferas. A gente fala que Deus é bom. Se Deus é bom,
Por que ele ia criar leis que fossem más? Por que ele ia estabelecer algo de ruim para a humanidade? Então, se Deus é bom, ele tem o que é bom para toda a humanidade, né? Ele estabeleceu princípios que são bons. E quando Deus age, né, contra a humanidade, não é porque ele está contra a humanidade, mas é porque essa humanidade foi contra a ele, foi contra os seus princípios, né? Porque Deus tem pensamentos de paz. A palavra de Deus diz isso lá em Jeremias. Deus não tem pensamentos de mal, mas tem pensamentos de paz para nos dar o fim a qual nós desejamos. Então, Deus quer o seu bem, ele não quer o seu mal. Então, se você está ferindo os princípios que Deus ordenou, né, que foi dado pelo próprio Deus, você está indo contra a sua própria vida. Não é Deus que está indo contra você, mas é você que está indo contra a sua própria vida. Então, um cristão ele tem que se opor contra todas as práticas que vão contra os princípios estabelecidos por Deus. E aí o pastor me trouxe ali casos, né, da Revolução Americana, que muitos cristãos entenderam que a coroa, né, infringiu a liberdade, né, o direito dos cidadãos, né? E eu creio que quando teve cristãos que ficaram do lado da coroa, né, pastor Homem? E teve cristãos que foram contra a coroa. Mas eu creio que quando fere o direito do cidadão, né, nós devemos sim nos opor, né, contra qualquer autoridade, né? E a gente pode citar aí exemplos, né, da igreja até luterana, né, muitos da igreja luterana, a igreja na Alemanha, a igreja evangélica na Alemanha, que ficou do lado de Hitler, quando Hitler praticava os mal, né, contra os judeus, né, teve igreja que ficou do lado de Hitler, mas ele estava se opondo contra Deus. Então, quando um governante fere a liberdade de direito humano, fere princípios estabelecidos por Deus, né, que é o direito à vida, que é o direito à propriedade, né, que é o direito a culto, né? Então, essa pessoa ela pode sim ir contra essas autoridades, porque primeiro ele feriu um princípio estabelecido por Deus. Então, é isso que a gente tem que averiguar. É lógico que a gente não pode também, pastor Almir, fazer revolução à toa, né? Querer brigar com a autoridade por coisas que são banais. Né? Ah, não, eu vou ficar contra e querer fazer arruaça por coisas que... Não. Quando uma coisa não está ferindo os princípios bíblicos, aí sim a gente tem que se sujeitar, né, a essa autoridade, aí sim a gente tem que se sujeitar a Deus. Mas a melhor coisa, pastor Almir, é buscar em Deus qual é a conduta certa, né, para a gente não agir de maneira leviana também, e não agir de maneira que vai trazer, prejudicar vidas, né, destruir vidas, trazer destruição. Então, a gente tem que olhar segundo a vontade de Deus. Pode ser, pastor Almir, que ainda assim a gente, como igreja, vai cometer erros, porque somos humanos, estamos, né, vivendo no mundo que é impossível que a gente não erre, né? A gente sempre vai cometer alguns equívocos, a gente sempre vai cometer alguns erros, mas a gente tem que entender que a gente precisa querer acertar e precisa querer ser agradável a Deus em tudo, né? Em todas as circunstâncias. Da página 124, agora a gente vai para a página 152. E eu estou dando aqui o número da página porque, para aqueles que quiserem e desejarem conferir, se realmente o que nós estamos falando está dentro, né, dos comentários do livro. Então, eu gosto de dar a página. Página 152.
A separação de poderes do Estado evitam abusos do governo. A separação mais eficaz é a democracia, que emana do povo, e as eleições livres e democráticas. É comum os governantes corruptos abusarem das eleições democráticas, pois seus adeptos controlam TSE, as urnas, as contagens dos votos e as notícias divulgadas na mídia, manipulam as eleições e tentam abafar as manifestações democráticas. Como saber se um país funciona de fato como uma democracia? Primeiro, quando os manifestantes fazem manifestações sem ferir a Constituição, com o direito de ir e vir e não serem presas. Segundo, quando as pessoas vivem numa sociedade livre e não sobre uma sociedade ameaçada pelo medo dos tiranos. Terceiro, quando os governos respeitam as manifestações do povo, entendendo que a democracia emana do povo. E colocando madeira na fogueira. Lenha na fogueira. Índices, lenha, madeira ou lenha na fogueira, indícios de restrições de liberdade nas eleições do Brasil em 2022 para presidente da República. Primeiro, o responsável pelo TSE foi quem libertou um determinado candidato que se encontrava preso, julgado em 3 instâncias, por julgar que o mesmo não deveria ser julgado em Curitiba. Segundo, o TSE não poderia defender nenhum partido nas eleições, deveria ser neutro, mas defendeu o partido de esquerda. Terceira, o responsável pelo TSE não poderia exercer os 3 poderes, legislativo, judiciário e executivo, somente o executivo. Aqui diz que o responsável pelo TSE, em vez de executar o executivo, ele se colocou na função do legislativo e do judiciário, infringindo a própria lei. Quarto, o TSE deveria dar o mesmo tempo de rádio e televisão para os partidos realizarem suas propagandas eleitorais, sendo que foi identificado 150 mil inserções de rádio para o atual governo, julgando o responsável pelo TSE não haver fraude comprovada dentro do prazo estabelecido por lei. 5. Censurados programas de TV, rádio, internet, Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, TikTok, Twitter e diversas pessoas que apoiavam o atual governo. 6º, jornalista de rádio, jornalista de TVs censurado ou demitidos por causa da perseguição política, como Luiz Ernesto Laconde, demitido da Rede TV por ser defensor do atual governo. Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, Carla Secato, demitido da Jovem Pan e da TV e Rádio. Caio Coppola, demitido da Jovem Pan e CNE do Brasil. Ana Paula Henkel, comentarista política, demitida dos Pingo nos Is. Guga Noblat, Michael Mendes, Cristina Greumel, Zoen Martins, colunistas da Gazeta que foram demitidos. Humberto Nascimento, do SBT, demitido por fazer uma pergunta para o atual governador do Rio de Janeiro sobre corrupção. 7. Os jornalistas deveriam ser imparciais, não defendendo nenhum partido político. 8. A imprensa é manipulada pelo TSE, que não dá informações verídicas sobre a atual situação da nação e suas manifestações públicas ou manifestações parlamentares ou as cartas realizadas pelas Forças Armadas, consideradas antidemocráticas. 9.
O relatório das Forças Armadas, de 63 páginas, relatam que não tiveram acesso ao código secreto da fonte das urnas e fazem observações preocupantes e alarmantes com vulnerabilidade que devem ser explicadas e sugere uma comissão de técnicos para examinarem, e nenhuma resposta obteve do TSE. 10. Manifestações intelectuais, manifestações internacionais em Nova York, Estados Unidos, contra Alexandre de Moraes, responsável pelo TSE. 11. Eliton Macedo, cristão, preso por 40 dias, em 3 de setembro de 2021, por atos violentos e antidemocráticos. Sua condenação, porque coordenou a marcha da família cristã pela liberdade que aconteceu no dia 11 de 4 de 2021. A acusação do TSF por ser contra a ordem de fechar igrejas durante a pandemia. 12. A internet deve ser regulada e controlada por causa dos diversos fake news, e o TSE identificou 58 publicações consideradas fake news a favor do atual governo. 13. O responsável pelo TSE rejeitou o impeachment dos senadores sob pesquisa eleitoral. 14. Os senadores entraram com o impeachment de Alexandre de Moraes, responsável pelo TSE. 15. A Justiça nega pedido do PT para tirar bandeira do Brasil gigante fora da Igreja da Assembleia de Deus em Belém. 16. O TSE proíbe entrar de bandeira em shopping, resultando em protestos. 17. Um colégio suspendeu alunos vestidos de verde e amarelo, resultando em protestos contra todas essas manifestações consideradas pelo TSE como antidemocráticas. Então, o povo deve escolher o tipo de governo que deseja ter na sua nação, seja ditadura, seja monarquia hereditária ou governo aristocrático hereditário. Na Bíblia, o rei Roboão de Israel não deu ouvidos aos conselheiros do povo, e conforme 1 Reis 12:15, como consequência e resultado, as 10 tribos do norte se rebelaram contra eles e Israel se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. Pastora Fernanda, eu apenas estou aqui pegando algumas argumentações da página 152, que fala a respeito do que significa ser democracia e ser antidemocrático. E diante de todas as coisas que aconteceram nas eleições agora no Brasil de 2022 como presidente da República. Então, o que eu queria dizer com tudo isso? Que as pessoas continuem orando pelo Brasil, até que o novo governo atual venha tomar posse, que a gente não fique de braço cruzado, mas que fique orando para que tudo siga em ordem, tudo siga em paz, que as coisas sejam resolvidas da melhor forma possível. Porque estão perguntando para o presidente do TSE, que é Alexandre de Moraes, o que ele deseja fazer para pacificar o Brasil diante dessa situação que foi criada por ele mesmo. E ele não aceita, ele diz que todas as manifestações que estão sendo feitas, que estão sendo realizadas, são antidemocráticas. E eu fico preocupado. Então, eu convido o povo de Deus, ao invés de tomar partido desse ou daquele, que nós venhamos orar
e entregar tudo no altar e nas mãos de Deus, e que a vontade de Deus seja estabelecida sobre a nossa nação, pastora Fernanda. Então, a gente falou aqui, né, e o pastor Almir veio falando de o governo defender a liberdade humana, né? Então, quando uma manifestação é feita, se ela é feita com ordem, como a gente fala, e decência, né, pastor Almir, não existe mal nenhum, a gente não pode impedir e nem em momento nenhum falar que essa manifestação é antidemocrática. Se está acontecendo com ordem, se está acontecendo com decência, se estão ali manifestando, é o direito do povo de manifestar. Qualquer um tem o seu direito de manifestar se está se sentindo prejudicado, né, em algum ponto. Porque esse é o direito que foi nos constituído pela própria Constituição, né? A gente tem a liberdade de expressão, liberdade de expressar, né? Então, quando um governo ele impede o povo de ser democrático ou até mesmo de ter a liberdade de expressar, né, ele está exercendo não um governo, como a gente falou aqui, de democracia, né, ele tá infringindo a própria Constituição, ele está indo contra a própria Constituição. Então, o governo ele tem que entender que ele está ali em benefício do povo. E ele não pode impedir o povo, né, de ter a sua liberdade de opinar, de opinião. Né? A gente pode divergir de várias maneiras, pastor Almir. Né? Eu posso ter uma opinião diferente do senhor, o senhor pode ter uma opinião diferente da minha. O que eu não posso é interferir na sua opinião. Falar, não, aqui não, e pronto, você não fala mais disso. Não, é sua liberdade. Né? A Constituição garante isso para o senhor tem essa liberdade de opinar diferente de mim. Né? Então, eu tenho que respeitar essa opinião. E o que nós vemos aí é que o governo, ele, como o senhor falou aqui, ele não tem sido imparcial, né? Ele tem sido parcial. Alguns momentos ele defende só uns, né? E os outros eles não defendem, né? Então, qual é a posição de um governante? Ele ser imparcial, né? Ele não ter time, ele não ter pessoas que escolher, não, ele tem que ser imparcial em tudo. Ele tem que querer o bem da nação em tudo, né? Como fala aí, né? A nação está acima dos seus desejos, acima das suas vontades. O bem da nação está acima dos seus prazeres, o bem da nação está acima do seu partido, né? O bem da nação está acima da sua família. É isso que ele tem que entender. É pelo bem da nação. Então, quando um político aceita ser governante, ele tem que entender isso, né? Ele tem que colocar isso na cabeça. A família, como que eu posso dizer, a família dele, o partido dele não está acima da nação, né? A nação está acima de tudo isso, o interesse da nação está acima de tudo isso. E que nós vemos no Brasil, não só hoje, mas é um problema de sempre, né, pastor Almir? A gente está vendo aí um problema agora à mostra, né? Mas é um problema de sempre, é um problema que sempre houve. A gente vê que o partido desses políticos está acima dos interesses da nação. Cada um defende o seu, né? E a nação fica ao léu, né? A nação fica ao léu. Às vezes a gente vê a família em cima dos interesses da nação, né? Aí você vê os familiares corrompendo, familiares praticando tantas imoralidades e cada um defendendo o seu ali e defendendo o seu familiar e a nação fica ao léu. Então, quando você assume um cargo político, né, você tem que entender que os interesses da nação, o interesse da sua cidade, está acima de qualquer coisa. Né? Está acima das suas opiniões, está acima do seu partido, está acima. Né? Então, você tem que ser imparcial.
Você não pode ser parcial. Você não pode tratar um de um jeito e o outro de outro jeito, né? Ah, porque é do meu time, eu vou tratar desse jeito. Porque é do time do outro, eu vou tratar de outra maneira, né? Não, agora eu exerço um cargo público, né? Eu exerço um cargo público e eu não posso ter lado, né? Eu tenho que ser imparcial em todos esses lados. E nós vimos aí que muitas coisas na nossa nação acontecendo que não foi assim, né? Muito por parte de muitos ministros, de muitos deputados e senadores, né? Sempre houve um lado, né? Sempre não foram imparciais. E aí a gente vê aí o ministro do Supremo Tribunal agindo, né, nos três poderes, né, sendo que ele poderia agir somente um, né, no poder executivo ali, né, ou judiciário. Ele estava no judiciário, né, e ele começou a agir no legislativo, no executivo, né, ele que demandava tudo. Então, espera aí, cada um tem a sua função. Você não precisa exercer tudo, né? Se existe senadores, se existe deputados, se existe presidente, então que cada um exerça a sua função, né? Que cada um exerça para aquilo que foi chamado e para aquilo que foi designado, e não um querendo passar acima do outro, ou ser melhor que o outro, ou achar que, não, agora eu sou tal e vou exercer, né, o meu poder ali. Não. Então, a gente tem que entender isso. Então, quando eu escolho um governante, eu tenho que entender o para que aquele governante está sendo chamado, está sendo instituído ali. E ele tem que cumprir o seu papel. Ele não tem que ser mais e ele não tem que ser a menos. Ele tem que somente cumprir o seu papel. Então, qual é o nosso papel agora que as eleições já se foram, né, pastor Almir? Já se foi as eleições, já foram votados, e como cristão, como nós devemos agir, né, pastor Almir? Porque às vezes a gente falou aqui muito antes das eleições, como votar, qual deve ser o papel dos cristãos na hora das eleições. O nosso papel é continuar em oração, né? E o nosso papel é continuar exercendo a nossa cidadania, né? Nos sujeitando, sim, aos nossos governantes, nos sujeitando, mas quando esses governantes estiverem contra os princípios estabelecidos por Deus, sim, nos opormos, sermos contra, sim, né? Não nos omitimos, né, pastor Almir? Como às vezes a gente vê aí, né? Às vezes a gente entra pelo lado da omissão, a igreja acaba se omitindo. Não, mas a gente se posicionar como igreja, né? Defendendo os direitos, não só da igreja, porque às vezes a gente vê a igreja, ela tem esse papel, né, pastor Almir? A gente vê muito isso. Às vezes ela, quando é o interesse dela, ela entra, né? Mas quando não é interesse dela, ela se cala também, né? Ela se omite. E aí a igreja não pode. A igreja também não pode se omitir quando fere os direitos da nação inteira, né? Não é porque não é o meu direito, não é o direito da igreja que eu vou me omitir. Mas se está infringindo o direito de uma nação, o direito de um povo, eu tenho que me levantar como nação, como cidadã, né? E como cidadã cristã, defender o direito dessa nação. A gente falou aqui muito de Martin Luther King, que era um pastor batista, mas ele se levantou, ele sendo um pastor, ele não só defendeu pelo lado da igreja, né? Mas quando houve a época da segregação nos Estados Unidos, ele buscou o direito dos negros, ele se levantou. Ele viu que aquela luta também era a luta da igreja. Ele poderia se calar, né? Estava tudo resolvido lá na igreja dele, não tinha problema nenhum com a igreja dele. Mas ele resolveu bater de frente. E a gente vê isso na história da Alemanha, com Dietrich Bonhoeffer, né, como fala, que ele também foi contra Hitler, né? Ele se opôs, né? Ele não só se preocupou com os interesses da igreja, né? Hitler falou lá para ele, não, se sua igreja for bem, né? Mas ele foi contra, porque ele viu que muitos judeus, muitas vidas estavam sendo mortas injustamente, e ele se opôs.
Então, a igreja precisa também defender o direito da nação, não só quando fere só os seus direitos, né? Só o seu direito de culto, né? Se não ferir o meu direito de culto, eu não vou brigar mais, né, pastor homem? Mas está todo mundo padecendo, está todo mundo... Não, nós devemos nos opor também, né? Nós devemos praticar o nosso dever como cidadão, né? E ver se o nosso governo está indo de contra a vida humana, nós temos que nos posicionar contra também a esse governo que está praticando, de vez de ele querer fazer o bem, está praticando mal contra as pessoas, né? Contra outras pessoas, até mesmo que não seja a gente. Mas a gente tem que se opor também, não se omitir nesse lado também. Aqui eu faço as minhas considerações finais e na próxima semana nós vamos voltar da página 152 para a página 129, 130, 132, 137, 149 e 158, até terça-feira que vem. Amém? Então, nós vamos estar aqui continuando nesse assunto, que tem muito pano para manga. Que você venha aí participar com a gente, tirar também suas dúvidas, você pode perguntar, pode tirar suas dúvidas, né? Então, que você participe e não deixe de compartilhar esse link com mais pessoas, chamar pessoas para estar participando também, para que elas possam ter acesso à palavra de Deus, né? Ter a visão política, não como uma visão ideológica, uma visão minha ou uma visão do pastor Almir, mas segundo a palavra de Deus, né? Não é a nossa visão, mas é segundo a palavra de Deus, o que Deus pensa, né, a respeito da política e como nós cristãos devemos nos posicionar a respeito da política. Então, se você não sabe como, vem aqui participar com a gente, que a gente vai estar aqui comentando, debatendo. Se você for contra, também pode. Né? Se você não concorda com alguma opinião nossa, pode colocar aqui também no chat. No chat, nós não vamos brigar por causa disso, não. Não vamos brigar. Você não vai ser censurado, né, pastor? Rodolfo, corta aqui esse comentário. Corta esse comentário. Né? Você não vai ser censurado, tá? Você pode participar aqui livremente, dar sua opinião. Não vai ter censura, né, pessoal? Rodolfo, não censura aí ninguém não, tá, Rodolfo? O único que pode cortar aqui é o Rodolfo, mas tá brincando. Mas a gente garante que ele não vai te cortar. Então, venha, participe aqui com a gente, dê a sua opinião e que, né, se você não concorda com nada disso, comente, que a gente também vai receber, né, pessoal, com alegria aqui a sua opinião, tudo. Vamos debatendo aqui, né? Mas essa é a nossa liberdade. Você tem liberdade também de concordar, discordar. Se você não concorda com nada disso, é sua liberdade. Você pode escrever aqui também. E se tiver pergunta, naquilo que a gente puder responder, a gente responde também naquilo que a gente sabe. Se a gente não sabe, a gente procura mais um pouquinho, né, pastor Almir, para trazer a resposta aqui para você, tá bom? Mas semana que vem estamos de volta com mais um Base Bíblica Podcast. E nós já te agradecemos pela sua participação. É o chamar mais do que uma igreja? Uma família.